והרינו והרינו בבניונו. Então essa luz é para aqueles que confiam em Hashem, né? E também onde habitam todos os justos, como espíritos envoltos em veste resplandecente, que se assemelha à figura corporal neste mundo. Isso significa as vestes do homem, que é o corpo, não é? Nosso corpo. E isto é apresentado à semelhança das pessoas deste mundo. Eles estão aqui por um tempo, e então eles se elevam no ar e ascendem à academia celestial, veja. Então é certo que aqueles que estudam a Torá aqui, eles estão aqui por um tempo e no final eles vão se elevar, eles se elevam, tá vendo? E ascendem à academia celestial. Então o processo é esse. É um pré-requisito, é como se você começasse um pré-requisito para depois você ir para uma faculdade maior, veja, que é o paraíso acima, tá vendo? Não é aqui nesse mundo. Então, eles se levantam novamente, banham-se nos rios salpicados de bálsamo puro. A gente sempre deve entender que isso são metáforas, não é? E então descem e permanecem abaixo. E às vezes aparecem os homens para realizar milagre. Quer dizer, esses tzadikim, ou na verdade tzadikim, não é? Não existe o S lá, tzadikim, eles são na verdade as almas vivas. Então o próprio Zohar fala que às vezes, não é? Eles aparecem aos homens para realizar milagres, tá vendo? Então por isso que muitas pessoas eles veem os sábios e esses sábios vão ajudar eles nessa caminhada de Torá. E como eles são sábios de Torá, eles podem realizar milagres para eles, tá vendo? Por isso é que se deve apegar, a gente vai ver já uma palavra aqui muito, muito legal e um pouco diferente, que não é usada normalmente por nós, quando fala que nós devemos estudar a história desses sábios, veja, para eles, para os caminhos dos anjos. Então aparece o homem para realizar milagres para eles, para os caminhos dos anjos, como acabamos de ver à luz da lâmpada sagrada, sem, no entanto, dar uma olhada no mistério da sabedoria como teríamos desejado. O Rabi Abba disse, aqui a gente tem uma outra história, né? Rabi Abba disse, está escrito, e Manoá disse a sua mulher, certamente nós morreremos, porque vimos Deus, não é? Isso é o Juízes 13:20. Vamos olhar aqui essa narração, a gente sabe que ali vai nascer Shinshon, não é Sansão, é Shinshon, exatamente, e ali vai estar contando essa história. Então, livro de Juízes 13, em Juízes 13:20, não é? Vamos dar uma olhada aqui. Diz o seguinte, então está escrito aqui que Manoá pegou um cabrito e ofertas de cereais e ofereceu sobre a rocha. Deus, e aconteceu uma coisa maravilhosa enquanto Manoá e sua esposa observavam. Aqui nós temos o nome Manoá, Manoá, não é? E ele ofereceu esse sacrifício, não foi a Elohim, foi ao próprio Eterno, tá vendo? Yud-Kei Vav-Kei. Existe uma diferença entre Elohim e Yud-Kei Vav-Kei que a gente explica muitas vezes. E então diz que enquanto as chamas subiam ao altar em direção ao céu, o anjo de Deus ascendeu, veja, agora sim um anjo de Deus, ascendeu na chama do altar, enquanto Manoá e sua esposa observavam, e eles se atiraram com o rosto no chão. O anjo de Deus nunca mais apareceu para Manoá e sua esposa. Manoá então percebeu que tinha sido um anjo de Deus. Num primeiro momento fala que é o Eterno, depois ele percebe que é um anjo, não é? Então aqui tem grandes coisas que estão aqui, ó, codificadas. Estou vendo um malar de Adonai, ou seja, um mensageiro de Adonai. Muito bem, e ele estava lá naquele altar. Vamos dar uma olhada aqui no como segue no Zohar, né? Embora Manoá tivesse conhecimento do objeto da aparição, ele mesmo assim argumentou, pois é escrito, você não poderá ver a minha face, porque o homem não pode ver a minha face e viver. Isso está no Êxodo, isso é um mandamento de Torá, é uma questão da Torá que o homem não pode
ver a face do Eterno e viver. Não é? E como certamente o vimos, portanto morreremos. Se eles viram, eles iriam morrer. E tivemos o privilégio de ver isso, né? A luz que nos acompanhou e ainda vivemos, porque o Santo Bendito seja Ele, nos enviou para revelar-nos os mistérios da sabedoria. Feliz é o nosso destino. Eles continuaram sua jornada e chegaram a uma certa colina, ao pôr do sol. Muito bem. Quando eles chegaram nessa colina, ao pôr do sol, não é? As árvores da colina começaram a tremer e a ranger e a cantarolar hinos. Enquanto caminhavam, eles ouviram uma voz proclamar e dizer o seguinte: Santos filhos de Deus que estão misturados entre os vivos do mundo, lá vocês são as lâmpadas da academia, reúnem em seus lugares para se dedicar sob a orientação do seu mestre no estudo da Torá. O medo e o tremor pararam e eles se sentaram. Enquanto isso, uma voz apareceu novamente e proclamou: Ó rochas poderosas, martelos exaltados, olhem para Shem, para aquele cuja aparência é como um modelo exemplar de muitas cores. Elevado em seu trono, vá então para o seu local de encontro. Nesse momento eles ouviram um som surdo e poderoso que veio entre os galhos das árvores. As árvores, e disse o verso: a voz de Hashem quebra os cedros. Isso é Terrilim 29. Né? Terrilim 29 fala sobre as 7 vozes, que é a palavra Kol, como a gente já estudou anteriormente. O Rabi Eleazar e o Rabi Abba caíram sobre seus rostos e grande medo caiu sobre eles. Então eles se levantaram apressadamente, seguiram seu caminho e não ouviram mais nada. Saíram da colina e quando chegaram à casa do Rabi Simeon, filho de Lacunia, viram lá o Rabi Simeon, filho de Ohai, e eles se regozijaram muito. O Rabi Simeon disse-lhes: certamente você percorreu um caminho de milagres e maravilhas celestiais, pois enquanto eu dormia, agora mesmo tive uma visão de vocês e de Benaiarro, o filho de Iehoiada, que estava enviando 2 coroas pela mão de um certo velho para te coroar. Além disso, eu vi seus rostos como transfigurados. E o Rabi Yossi observou: foi bem dito que o sábio é superior ao profeta. Preste atenção. Foi bem dito que o sábio ele é superior ao profeta. Quem está falando isso são os sábios do Taná, são os nossos sábios, não é, que trouxeram tudo isso para a gente. Rabi Eleazar então se aproximou e colocou a cabeça entre os joelhos de seu pai e contou-lhe tudo o que havia acontecido com ele. O Rabi Simeão estremeceu e chorou. Ele disse o seguinte: ó Hashem, ouvi falar da sua fama e estou aterrorizado. Isso é o Abacuque 3, lá no 2. Muito bem. Então a gente abre aqui, ó. Vamos ver aqui o Abacuque. Abacuque era um profeta. Ó Eterno, eu aprendi sobre a sua fama. Estou impressionado, Eterno, pelas tuas ações. Renove os anos e torne-o conhecido nestes anos. Né? Então, ó, aqui eu tenho o tetragrama. Chamati, Shemear, Irati, ou seja, o temor. Né? Adonai, Peleha, Bekerev. Shenin, Raihu, Bekerev, Shanin, Toi, Berogeis, Rahem. Aqui está separado. Tizikor. E aí continua o texto aqui, a dizer. Exatamente. Esse versículo foi exclamado por Abacuque quando ele refletiu sobre a sua própria morte e ressurreição, através de Eliseu. Porque ele foi chamado Abacuque, é uma pergunta. Porque está escrito nessa estação do ano e que vem você estará abraçando, então o nome dele se separa aqui, Robequete, um filho. Isso está lá em Reis, 2 Reis 4, né?
E ele, Abacuque, era filho de uma sulamita. Vamos ver aqui em 2 Reis 4,16. Ele disse aqui, ele disse, nessa época do ano que vem, você estará abraçando um filho. E ela respondeu, por favor, meu senhor, agente de Deus, não iluda sua serva. Então foi feita uma promessa, não é? Que ela estaria abraçando o filho. E disse, esse versículo foi exclamado por Abacuque, que quando refletiu sobre sua própria morte e ressurreição através de Eliseu. Então, veja, ele já sabia que ele morreu e que ele também foi ressuscitado. E aí diz por que ele foi chamado de Abacuque, não é? E aqui diz que na outra estação, que ela teria um filho, e ele, Abacuque, era filho da sulamita, daquela mulher. E na verdade ele recebeu 2 abraços, um da sua mãe e outro de Eliseu, como está escrito. E ele pôs a boca na sua boca, segundo 2 Reis 4,34. No livro do rei Salomão, encontrei o seguinte: ele, Eliseu, traçou sobre os chamados místicos, consistidos de 72 nomes, para as letras alfabéticas que seu pai tinha gravado pela primeira vez. Desapareceu quando a criança morreu. Mas quando Eliseu o abraçou, ele gravou nele novamente todas aquelas letras dos 72 nomes. Olha que coisa bonita. O que aconteceu é que o menino ele tinha nascido sobre um aspecto divino, né? Foi uma questão profética que foi lançada sobre ele, mas aí depois a profecia, por algum motivo, os 72 nomes sagrados se apagaram daquele profeta Abacuque. E agora o sábio, ele tinha que saber transferir dele para ele, do próprio profeta para o próprio menino, esses 72 nomes. O que fez com que ele voltasse à vida. Então veja aqui, agora o número dessas letras chega a 216. Olha, gente, eu fiz esse estudo ontem à noite, né? A gente tem um Zohar que é imenso. A gente tem um Zohar que é do tamanho do universo. Só essa seção de Bereshit tem aqui 61 páginas. Tem explicações aqui profundas demais. E muito bem. E a gente chegou a quantos anos para que a gente estava falando na outra aula para retificação? 216. Tá vendo? E todas foram gravadas pelo sopro de Eliseu na criança, como se lhe devolvesse o fôlego de vida pelo poder das letras dos 72 nomes. E Eliseu chamou Abacuque um nome duplo, significando que o seu som refere-se ao abraço duplo, como já explicado em seu valor numérico, que equivale a 216, um número das letras do nome sagrado. Sua palavra foram substituídas por ele, pelo Espírito, e por meio das letras, seus órgãos corporais foram reconstituídos. E é por isso que o menino foi chamado Abacuque, e foi ele que disse: ó Senhor, ouvi falar da sua fama, estou apavorado. Então o que ele disse é que o Senhor me fez nascer, me fez morrer e me fez nascer novamente. Então eu não sei como isso pode ser e eu estou apavorado. Ou seja, Senhor, ouvi o que aconteceu comigo e provei do outro mundo e também estou apavorado. Então ele começou a suplicar por si mesmo, dizendo: ó Senhor, a obra da tua mão, que fizeste por mim? No meio dos anos, eu oro e que ele continue a viver. Para aquele que está ligado aos ciclos dos anos passados, a vida está ligada a isso. No meio dos anos, dá-lo a conhecer. Ou seja, aquela fase em que há vida. O Rabi Simeão chorou, então ele disse: eu também, pelo que ouvi, estou envolvido em temor do santo, bendito seja ele. Então ele levantou as mãos acima da cabeça e disse: privilégio foi para você, cara a cara com o venerável Rabi Hamuná, à luz da Torá, um privilégio que não me foi dado. Então prostrou-se com o rosto em terra e viu desrasgar as montanhas, acendendo as luzes do templo e o Messias. O Rabi Hamuná, dirigindo a ele, disse: mestre, neste outro mundo você será o vizinho dos mestres da lei, na presença do santo e bendito seja ele. A partir de então, o Rabi Simeão nomeou seu filho, o Rabi Eleazar, e o Rabi Abba Peniel. Peniel é o rosto de Deus, com referência ao versículo.
pois eu vi Deus face a face. Isso é o Gênesis 32, 31. No começo, que é Bereshit, né? A palavra Bereshit quer dizer no princípio, no começo, e tem várias outras conotações. Na verdade, tem mais de 90 formas de gematria dentro da palavra Bereshit, que tem o valor 913. O Rabi Hia começou seu discurso assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Perceba, o temor é o que existe em toda a humanidade diante das leis e do rigor da lei. Por isso existem juízes e policiais, e quanto aqueles que querem cometer crime, eles cometem na surdina, não querem que as pessoas saibam. Pelo menos não as autoridades. Eles querem que serem famosos por esses crimes, mas enquanto a autoridade não pode provar aquele ato fora da lei, aquela pessoa não recebe, pelo menos nesse mundo, uma sentença. O que seria extremamente bom para ela se ela sofresse essa sentença, porque livraria ela da sentença dos tribunais celestes, que são sentenças muito rígidas, dependendo da situação. Então diz aqui, né, que o princípio da sabedoria, não é esse, do bom entendimento, são todos que fazem seus preceitos. Observe, ainda que a gente use para colocar, não é, alguns apontamentos e trazer para dentro das nossas explicações algo que tenha uma simbologia que mostre o que a gente está falando dentro da Torá, essas questões da Torá não tem nada a ver com as coisas desse mundo. Não está falando somente, ainda que esteja, não está falando dessas leis aqui desses mundos, mas está falando de leis espirituais. E diz aqui, ó, que todos aqueles que o fazem seus preceitos, seu louvor durará para sempre, para todo sempre. Isso é o Terrilim, lá no 111:10. Ele disse, em vez de que o princípio da sabedoria, seria mais apropriado dizer o fim da sabedoria, e não o princípio. A sabedoria é o temor de Hashem, pois o temor de Hashem é o objetivo final da sabedoria. No entanto, o salmista fala que um mais alto grau de sabedoria que só pode ser alcançado pela porta do temor de Deus. Isso está implícito nos versículos. Abra as portas para mim, portas da justiça, e entrarei. E darei graças a Hashem, esta é a porta do Senhor. Os corretos, ou seja, aqueles que são justos, entrarão por ela. Isso é o Terrilim, lá no 118, 19 e 20. Então, certamente, se entrar por esta porta, certamente sem entrar por essa porta, nunca se teria acesso ao rei. Imagine um rei supremamente exaltado que se esconde da vista comum atrás de uma porta após a porta, e finalmente uma porta especial fechada e proibida. Disse o rei, aquele que deseja entrar na minha presença deve antes de tudo passar por aquele portão. Assim aqui a primeira porta é a super sabedoria. Veja, preste atenção. Não é metafórico, a porta não é uma porta que vai se abrir, mas essa porta é uma super sabedoria. Muitas vezes a gente vê na Torá falando que Deus, ele detesta, não é? Ele detesta a tolice. As pessoas tolas, e a Torá costuma chamar as pessoas de tolas quando elas não se embrenham pelo caminho da Torá. A gente não está falando aqui somente de estudo laico, mas também o está. Você tem que se capacitar culturalmente também, dentro das sabedorias, para que também a sociedade te respeite. Por isso que nossos sábios, na sua grande maioria, todos eles tinham um tipo de formação. Uns se embrenhavam pela astronomia, outros pela matemática, outros se tornavam especialistas médicos em alguma situação, e assim por diante. E diz aqui, é lógico que essas sabedorias são individuais, e a sabedoria que está falando aqui é a sabedoria da Torá.
E o temor de Deus, quer dizer, a primeira porta para a super sabedoria é a super sabedoria e o temor de Deus. E isso significa Reshit, exatamente o princípio lá da Torá, Bereshit, nós tiramos o Beit, fica Reshit. Então a letra Beit, nesse caso, lá da palavra Bereshit, ela vai equivaler a 2. Indicam duas coisas juntas, ou seja, 2 pontos. Um envolto em um mistério e um provável a ser revelado. E como são inseparáveis, ambos estão juntos num único termo Reshit, no início. Então veja, essa super sabedoria e também essa questão de achar esse temor é o que monta o princípio da Torá, ou o princípio da caminhada espiritual de todos aqueles que adentrarem esses portais. Ou seja, são um e não dois. É impossível sem uma super sabedoria, que é o estudo do Zohar, e também é impossível sem o temor do Eterno que você ande nesses aspectos. Porque a ideia do não temor é que não existe uma justiça. E a questão de você achar que não existe uma justiça te leva a achar que ninguém está te vigiando. E a Torá e os nossos sábios também falam que a gente sempre deve saber que sempre tem 2 olhos vigiando a gente. Tem 2 olhos que tudo vê. Então preste atenção, é esse início que nós temos que nos apegar. Porque quando criamos a consciência de que nada é por acaso e que tudo é feito pelo divino, então nós pegamos essa Torá, por isso que existe essa questão dessa diretriz chamada Torá, e através dessa diretriz chamada Torá a gente começa a consertar aquele entendimento, criando essa super sabedoria juntamente com o temor, para que futuramente nós não venhamos errar, ou com atos, palavras, não é? E até mesmo internamente. Muito bem. Então, continua aqui, e que se separa um, separa o outro igualmente. Pois ele e seu nome são um, como está escrito. Separa que tu e teu nome, o Senhor, são um. Isso é o Terrilim, exatamente lá no 83:19. Então o Terrilim, ele vai falar que o nome do Eterno, não é? Que tu e teu nome são um. E a Torá, toda a Torá é o nome do Eterno. Toda ela é um nome do Eterno, por isso que é extremamente proibido você falar que gosta mais de uma Aliá, mais de uma Torá, mais de uma história. Toda ela é uma coisa só, e toda ela fala do nome do Eterno. Então toda ela é sagrada, toda ela é inquebrável. Quando vieram os nossos profetas e os nossos sábios, eles vieram trazendo toda essa lógica que só poderia ser observada através do hebraico. Ainda que hoje a gente necessite, por não estarmos na nossa língua materna, adentrando através da língua que conhecemos, a Torá, o certo é que, pelo menos dentro desse ano, no próximo ano, a gente possa já estar lendo essa Torá e o Zohar em aramaico. Ainda que a gente tenha que tentear de um lado e do outro, a gente tenta ainda fazer um trabalho onde vocês possam ter a melhor explicação dentro daquilo que a gente consegue montar para vocês. Muito bem, o que é um verdadeiro milagre, tenham certeza. E diz ainda, porque a primeira porta se chama o temor do Senhor? É uma pergunta. Porque a árvore do bem e do mal, não é? É a árvore do bem e do mal. Se um homem merece o que é bom, é bom. E se ele merece o que é mal, é o mal. Não tem como essas duas junções que a gente acabou de mostrar, juntamente com essa outra junção, ser separada. Não será dado para nenhum ser humano, exceto alguns aspectos que a gente vai entender ou já entendeu futuramente, ser dado bem ou mal se não houver uma construção, um temor e uma sabedoria. Por quê? Porque todas essas questões vão permear a nossa intelectualidade e as decisões que nós iremos tomar nessa caminhada. Inclusive, existe no próprio Taná histórias de que Hashem mandou um certo profeta ir por um caminho e chegando em um determinado local, outro profeta mandou ele ir por outro caminho.
E ele se desviou, e Hashem falou que se ele fosse por aquele caminho, ele morreria. E ele trocou a sua ideia naquele momento, o que é possível, e então ele morreu. Muito bem. E aí diz que por isso naquele lugar mora o medo, que é o caminho para tudo que é bom. Veja, o medo é o caminho para tudo que é bom. Porque é exatamente o medo que permeia toda a nossa vida. Se você vai trabalhar, é porque você tem medo de no final do mês não ter o dinheiro para pagar suas contas, alimentação. Se você evita, não é, de pisar em um material pontiagudo, vidro, um prego, é porque você sente dor e você tem medo daquela dor. Então veja, a dor ela é boa. Ela é boa porque quando você comete o erro, se não for aquele erro que vai tirar a sua vida nesse mundo e até no mundo futuro, talvez seja um que tire sua vida nesse mundo, mas mesmo assim você já vem para outra vida com medo daquela situação. A gente vê isso nos casos de reencarnações, quando a gente viu, por incrível que pareça, que o próprio Rambam, Moshe Maimonides, Rambam com M, ele veio para essa vida altamente filosófico. Ele usou toda a filosofia para desmontar a filosofia da idolatria. De contrapartida, ele arrumou um problema com os sábios do Sode, porque ele negou todo o mundo espiritual. E nós sabemos que naquilo que discorremos das reencarnações dele, no primeiro estágio ele foi Shaul e teve um problema espiritual muito grande ao acessar forças impuras para chamar Samuel e Moshe. Apesar que ele conseguiu acessar, ele foi por vias que não eram vias de Torá. O que a Torá diz ali não é que é impossível, pelo contrário, ela fala para a pessoa não fazer porque não é para fazer. E se a pessoa faz, ainda que todo aquilo ali tenha uma explicação mais profunda, veio uma ruptura muito séria sobre ele e ele teve que carregar aquela força que ele teria que consertar pelo resto da sua vida até que ele morreu. Depois ele vai reencarnar novamente. E aí, mais uma vez, ele vai ter problemas espirituais, some um dinheiro e ele tem que consultar o seu pai no cemitério para saber onde estava esse dinheiro. Ele consegue o acesso e consegue resolver a situação. Mais uma vez, ele volta agora como Rambam e agora ele não queria nem ouvir falar de nada que fosse dentro desse escopo espiritual. Ele queria distância disso. Então, isso significa que ficaram mazelas na alma e que levam, através da própria compreensão do divino, o divino afastando as pessoas dessa questão. Muito bem, hoje nós temos um judaísmo muito racionalista, pelo menos existe esse tipo de judaísmo, justamente por causa de Maimônides, que foi um grande sábio judeu. E diz aqui também, e bom e a compreensão são duas portas que são uma só. Ou seja, o medo, né, e a compreensão. Isso é muito bom para que você entenda porque alguns sofrimentos foram gerados e compreenda também como você pode mudar isso se não foi um pecado que gerou um castigo para a vida toda. O Rabi Yossi disse, o termo bom entendimento, refere-se à árvore da vida, que é o conhecimento do bem sem o mal. Aqueles que cumprem os seus preceitos, esses são misericórdia, estas são as misericórdias prometidas. Isaías, lá no 55:3. Isto é, aqueles que defendem o estudo da Torá, são esses que a gente está citando aqui. Né? Ou seja, eles entram pelo caminho da vida, a árvore da vida. A árvore da vida, ela é metafórica no conceito de que ela existe dentro de um mundo criado e existe a forma que existe realmente uma árvore e que a pessoa se alimenta dessa árvore. Não, aqui a questão é metafórica e aqui só existe dentro da consciência, dentro da mente do ser humano, que é onde habita toda a sua espiritualidade, por assim dizer. Essa espiritualidade, ela é permeada somente pela compreensão, ou não. Vai depender da pessoa e qual é o nível que ela
ela adentra nessa questão da Torá. O temor vai gerar a desconexão com o ato que a pessoa pretende fazer caso ela não tenha o temor. Na verdade, nós vivemos num mundo de pessoas desobedientes. Desobediente aos conceitos da Torá, desobediente ao adentramento da consciência dessa Torá, e isso criam pessoas desembestadas nos seus âmbitos de agir. Elas não agem conforme a Torá, elas agem conforme o movimento das suas consciências, das suas ciências e daquilo que ela acha que é verdade. Vocês podem observar que todo mundo é assim, porque todos têm a solução para tudo. Inclusive nós, quando nós colocamos as nossas resoluções, vistas do nosso recorte de mundo, e adentramos algumas coisas que talvez fosse melhor que nós ficássemos calados. Pois a Torá diz, não é? Melhor é o silêncio. Não é? O silêncio, uma palavra vale uma moeda de ouro. É bom, quando falar, são palavras de Torá. Mas o silêncio vale 2 moedas de ouro. Então, é importante a gente frisar isso e a gente colocar esse âmbito dentro do nosso emocionalismo. O emocionalismo não é só quando se tende a ir para o sentimentalismo positivo, mas também para as questões negativas que criamos dentro de nós. Muitas vezes criamos questões negativas que parecem ser justificativas para o mal, mas na verdade, no final, quem vai perder tudo somos nós. Porque a partir do momento que o negativo ele entra, ele não divide com o positivo nada. Ainda que às vezes esse negativo possa estar disfarçado até de amor, por incrível que pareça. Mas na verdade, aquele amor, ele não é aquele amor da alma. É aquele amor que é um conjunto químico de células que faz com que a pessoa imagine que aquele emocionalismo é o amor, mas na verdade aquilo ali não é o amor, porque só dura um pouquinho, enquanto as questões da Torá e da alma da Torá são muito acima dessas questões. É por isso que hoje em dia nós vemos muitos relacionamentos que duram 3 anos, porque é exatamente a quantidade de tempo que essa fórmula interna, né, esse amor celular, não é? Essa química pode existir. Depois disso, não. Depois disso, só se tiver criado um vínculo de alma. Continua aqui. Para aqueles que defendem o estudo da Torá, só podemos dizer como fazendo alguma coisa, enquanto aqueles que apenas se ocupam com seus estudos, eles estão fazendo um tanto mais. Existe uma questão entre você defender o estudo da Torá e você fazer o estudo da Torá. Aquele que defende o estudo da Torá ainda está num nível muito bom, porque defende. Mas ele mesmo vê a partida, vamos colocar uma partida de futebol, do lado de fora. Ele não participa. Ele não participa como árbitro, ele não se participa nem como gandula que joga a bola, mas ele está ali defendendo, ele está ali de fora torcendo. Então aqueles que apenas se ocupam com seu estudo, esses estão fazendo muito mais. Então, por meio dessa atividade, que seu louvor dura para sempre, e o trono vai repousar firmemente em sua base. O trono, ele é os cabelos dos pés de Hashem à terra, que é a letra Re. Quer dizer, se não existe um equilíbrio espiritual, de onde nasce esse equilíbrio espiritual? Do estudo da Torá, do Zohar. Esse estudo do Zohar, ele vai fazer com que a pessoa ela entenda o processo. Ela entre nos mundos espirituais através de uma capacitação do próprio Eterno, ao entender a coisa principal que existe na Torá. Se você vê os nossos sábios, eles vivem de perguntas. Então eles pegam uma parte da Torá, um versículo, eles perguntam: por que isso está escrito aqui?
Por que em tal local está de outro jeito? Por quê? Então, eles, na verdade, não é que eles sejam céticos, mas eles agem com uma questão de querer entender o profundo do que está sendo falado. Eles não querem ficar à margem da Torá. Muito menos eles querem ler traduções e, através dessas traduções, somente adentrarem aquilo que eles não conhecem, as pessoas não conhecem. E o que nós temos hoje, infelizmente, é muito disso. Pessoas que estão adentrando, falando com sistemas intelectuais e até mesmo sentimentais em âmbitos desorganizados, porque eles não falam a nível do Zohar. Então veja, isso nos mostra que a Torá ela é um sistema de organização dentro da alma e que ela abre mão de qualquer outro sistema. Inclusive, quando nós começamos a discussão, foi falado ali que um Raham, um sábio, é maior do que um Navi. E aí existe uma explicação para isso. O Navi, que é um profeta, ou um Naviim, que são profetas, eles estão sobre a base espiritual do que vão chegar para eles. Não é que não seja importante. Deus nos livre de pensar isso. Mas eles só estão tão somente à base dessa informação. Caso não haja informação, então nada se tem. Enquanto um Raham, como Daniel, e ele estava ali exatamente quando recebe aquela informação divina, ele estava usando a sua sabedoria de Kabbalah. Então, enquanto os profetas não podiam adentrar dentro daquele nível, porque eles estavam dentro de uma questão espiritual muito profunda, dentro de um nível espiritual envolvido por uma clipote muito grande, então eles não tinham como acessar. De uma certa forma, somente Daniel conseguiu chegar a esses mundos, porque Daniel era um Raham, era um sábio. Então veja, e dentro dessa questão, a gente entende então com mais profundidade que o estudo da Torá, dentro, né, de um nível também místico e mais profundo, pode trazer para a gente uma sabedoria, e tende-se que essa sabedoria não seja abalada a todo momento e a qualquer situação. Mas também nós entendemos que o próprio abalamento, a própria situação contrária que acontece, ela vem para provar se o nosso trono, o trono de Deus, está firme na nossa vida ou não. ועלינו